Eu confesso para os irmãos que difícil não é pregar uma vez. Difícil é você pregar 10, 20, 100, 200 vezes e nunca perder o suar da mão e o frio da barriga. E hoje é um dos dias onde parece que é a primeira vez que eu vou ministrar. Porque eu tenho visto o Senhor trabalhando profundamente na minha vida enquanto eu tenho estudado a palavra de Deus também. E eu queria muito que nessa manhã o seu coração estivesse atento e aberto para tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar. Volte-se para o seu espírito. Descanse o seu coração. Retire as distrações e peça a Jesus para falar com você. Nós estamos na igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta. E o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Senhor Jesus, que o teu Espírito fale com a tua igreja hoje. Fale conosco. Nós queremos mergulhar na tua palavra e ouvir da tua voz. Vem com graça e misericórdia. Tudo para a glória de Jesus. Amém. Chegamos então à quinta igreja, das 7 cartas que Jesus enviou no livro de Apocalipse. E esta é uma igreja onde Jesus se revela de uma maneira que já nos dá sinal do que ele vai falar. Ele se revela a essa igreja dizendo: Eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quando Jesus fala de 7 igrejas, ele está falando da plenitude de todas as igrejas. Quando ele manda 7 cartas para a igreja, ele está dizendo: essa carta é para todas as igrejas. E tudo o que eu quero dizer, o número 7 é o número da plenitude. Então Jesus está dizendo assim: eu tenho a plenitude do Espírito Santo. Aquele que está falando com vocês é aquele que é pleno do Espírito Santo. E quando você analisa essa carta, Sardes, você percebe que é uma igreja que ela não está sendo perseguida, ela não tem heresia, ela não é importunada pelos judeus, mas aos olhos do Senhor, ela tem a mais profunda de todas as acusações. Jesus olha para essa igreja e diz assim: conheço as suas obras. Você tem fama de estar viva.
Ou como ele envia para o anjo da igreja, para o pastor, para os líderes, diz: você tem fama de estar vivo, mas está morto. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu conheço a sua situação espiritual. Todos dizem que você está vivo, mas eu sei que não é assim. Então Jesus aqui, ele começa de uma forma muito violenta a falar com a sua igreja. Jesus aqui começa a nos lembrar que é comum a gente querer parecer melhor do que somos. E quando a nossa reputação se torna maior do que o nosso real merecimento, Jesus está dizendo: é hora de se arrepender. Jesus está dizendo: é hora de você começar a pensar sobre você mesmo. Jesus aqui chama a igreja para analisar a sua real situação. E no caso de Sardes, ela está completamente enganada quanto à sua situação moral e espiritual. Na verdade, é uma autoilusão. E essa igreja tem uma capa que impede ela de ver como ela é. Eu quero ler aqui o versículo 2 e 3, na versão A Mensagem. Diz assim: ponha-se de pé, respire fundo, talvez ainda haja vida em você, mas não dá para confirmar isso examinando o que você faz, pois nada da obra de Deus foi realizada. Sua condição é desesperadora. Jesus está dizendo assim: não adianta você fazer para eu ver, porque quando você faz, não diz quem você é. E a palavra de Jesus para a igreja de Sardes é: você está vivendo uma mentira. Até quando você vai resistir viver uma mentira? Até quando você vai acreditar nessa mentira? Ou até quando você vai impedir que a verdade te atinja? Quando Jesus fala de vida e morte, ele fala de verdadeiro e falso. Ele fala de verdade e fala de mentira. Tem gente que acha que mentira um dia vai virar verdade. Tem gente que acha que de alguma maneira a vida que tem escondida, mentirosa, um dia vai virar verdade. Mas tudo que a gente colhe da mentira é falso. Como você reage diante de Deus agora, que está chegando para você e está dizendo assim: eu sou aquele, como ele já disse, que tem os olhos de fogo, que tudo enxerga, que tem uma espada em minha boca, eu sou aquele que tem a plenitude do Espírito, eu sei de todas as coisas. Como é que você recebe de alguém essa verdade dizendo que você está vivendo numa mentira? Como é que você reage quando alguém pede para você sair de uma mentira? E mais uma vez, embora Jesus esteja sendo muito direto com a sua igreja, ele está sendo amoroso. Meus irmãos, você sabe o que eu aprendo com esse texto imediatamente? Jesus sempre prefere alguém sincero, mesmo que seja um mentiroso. Jesus sempre prefere alguém sincero, que sabe que está fazendo alguma coisa errada. Jesus sempre prefere alguém sincero, que alguém que finge que está fazendo certo. Jesus, ele consegue abraçar um mentiroso, mas não abraça uma mentira. Porque o mentiroso é alguém que sabe que vive uma mentira, mas precisa enganar sua real situação. Mas Jesus não abraça uma mentira, ou seja, uma pessoa que insiste em se esconder na aparência do que não é. Ele chega para a igreja de Sardes e diz: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Jesus sempre abraça quem sabe que está vivendo uma mentira, mas não abraça quem finge que está vivendo uma verdade. Nem Jesus, meus irmãos, consegue
sarar uma mentira. Sabe por quê? Porque a mentira não existe. Jesus não consegue abençoar uma mentira, porque ela não existe. Jesus não consegue orar por uma mentira, porque ela não existe. Jesus não consegue dar vida por uma mentira, porque ela não existe. Jesus não consegue curar uma mentira, porque uma mentira é algo que não existe para Deus. E este é o quadro da igreja de Sardes. Você acha que está viva, mas está morta. Estão dizendo que você está bem, que a tua vitalidade espiritual nunca esteve melhor. Mas quando eu olho para você, eu vejo um cemitério. Essa é a fala inicial de Jesus. Só que Jesus, ele nunca termina sua palavra com uma expressão de desespero. Ele sempre termina com uma esperança. Jesus sempre, ele nos faz ver quem nós somos e nos leva a sermos quem ele deseja que nós nos tornemos. Amém? E aqui ele começa: esteja atento, versículo 2. Fortaleça o que resta. Ele está dizendo assim: apesar da situação estar ruim, ainda dá tempo. Ainda havia um restinho de vida aí para ser avivada. Mas se o avivamento não vier, o que tem de vida vai morrer. É o que diz em Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Há esperança para os sonolentos e quase mortos. Há esperança para aqueles que a paixão veio e esfriou. Há esperança para aqueles que um dia queimavam e hoje estão frios. Há esperança para o pavio que fumega. Há esperança. Jesus aqui está vindo ao resgate da sua igreja. Ele não está vindo para condenar. Ele não está vindo, isso aqui não é o juízo final de Deus ainda. Esse aqui é o chamado de Deus para a igreja se tornar a sua noiva apaixonada. Jesus aqui está vindo com uma mensagem de resgate. Mas Jesus, ele continua sendo honesto. E diz assim: não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Você está fazendo muita coisa, mas Deus não está recebendo. Por quê? Porque os cristãos de Sardes tinham virado profissionais da religião. Sabe, eram como máquinas programadas, cheias de movimento, mas sem vida. Era uma igreja que não parava, mas para Deus estava completamente estéril. Era uma igreja que estava suando o tempo todo, mas não estava produzindo. Mais ou menos assim. Eles ensinavam, mas as pessoas que ouviam os seus professores, o coração deles não queimavam. Eles pregavam, mas não havia salvação, não havia ação de Deus, não havia transformação. Eles cantavam porque sabiam cantar, eles ficavam emocionados com a melodia, mas não havia adoração verdadeira. Eles faziam, mas não faziam direito. Eles faziam, mas faziam sem Deus. Eles se tornaram uma igreja que não afetava mais o mundo. E eu sei que aqui a gente tem que ter cuidado para a gente não estar pensando em ninguém. Não está pensando em outra denominação, não está pensando em outro pastor, não está pensando em outra igreja, não está pensando em outro irmão. Não, meus irmãos, aqui a palavra é para nós. Essa palavra é para você, é para mim. Jesus está conversando com a gente. Ele já enviou 4 cartas para a esperança, e essa é a 5ª. Ele já falou que a gente estava fazendo muita coisa sem amor, que a gente precisava retornar ao primeiro amor. Ele já chegou para a gente e diz assim: olha, vocês precisam aprender a se sacrificar, inclusive, para me agradar, vocês vão ter que perder algumas coisas.
Eles falaram: vocês já caíram na astúcia de Balaão, vocês já foram seduzidos pelas coisas desse mundo e nem perceberam. Olha, vocês já foram totalmente estragados pelos ensinos de Jezabel, acorda. E agora ele está dizendo: olha, não basta fazer, porque vocês estão fazendo de uma forma que Jesus não está recebendo. Mas de todas essas cartas, ele sempre traz uma esperança e sempre traz uma solução. E para essa igreja ele diz assim: eu conheço a sua fama. A cidade toda conhece. Eu conheço você. As pessoas te respeitam. Eu conheço a sua família. Todo mundo quer uma família igual a sua. Você é um bom empresário. Você é um bom funcionário. Você é um grande homem, uma grande mulher. Mas agora vamos acertar as coisas diante de mim e diante do meu Pai. Aí ele diz assim: lembre-se. Lembre-se. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa. Você já percebeu que Jesus ele está preparando a igreja para entrar na sala do trono? Daqui a 4 semanas a gente está lá na sala do trono em Apocalipse capítulo 4. Mas antes de entrar na sala do trono, ele vai limpar a sua igreja. Sabe, é como se fosse assim uma grande plantação. E todo domingo ele manda uma e retira uma erva daninha. Ele passa um avião com como é que é o nome? Um herbicida espiritual e mata um troço dentro da gente. Amém, meus irmãos? Eu espero que a gente esteja vivo até lá. Ou não. Porque antes de Deus levantar um homem, Ele despedaça ele em 1000 pedaços. Amém? Sabe, Deus está construindo a igreja dEle. A mão de Deus está sobre nós. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. E tem hora que parece pesada, mas na verdade ela é para nos trazer consciência e depois para nos trazer para Ele. E ele diz assim: lembre-se, obedeça e arrependa-se. Mas ele fala também: se você não estiver atento, eu virei como ladrão, e você não saberá o que acontecerá com você, que hora eu virei. E aqui ele está lembrando da própria história de Sardes. Sardes é uma cidade que foi construída num lugar como se ela fosse totalmente fortificada. Não tinha como entrar em Sardes. Ela tinha uma muralha. Era impossível tomar Sardes. Tanto que Ciro da Pérsia sitiou a cidade por 14 dias. E ele só conseguiu entrar porque ele descobriu um buraco na muralha. E aí, enquanto os guardas da cidade dormiam, ele tomou a cidade. Passado muitos anos, Antíoco Epifânio também lutou contra Sardes e fez a mesma coisa. Lembrou do que Ciro da Pérsia fez. Esperou os guardas dormirem e foi no mesmo lugar vulnerável da cidade e a tomou. Jesus está lembrando aqui que ele virá sem avisar para aqueles que não se arrependerem. Que ele chegará sobre a igreja para aqueles que não estão percebendo a hora e o tempo das coisas. É por isso que Jesus, ele está chamando a atenção dessa igreja, e ele está dizendo assim: olha, você está achando que você está viva, mas você não está tão viva. E o que você está fazendo parece obra, mas não parece obra para Deus. E volto a dizer, a descrição de Jesus no começo já revela o que ele quer para essa igreja. Jesus tem os 7 espíritos. E está dizendo que a igreja precisa dele para estar viva. A palavra de Deus, tanto no hebraico como no grego, para espírito, é vento, é fôlego. Alguém aqui está me entendendo, meus irmãos? Para quem não está vivo, Jesus tem fôlego. Para quem não está vivo, Jesus tem vida.
Sabe, às vezes o nosso cristianismo está pesado, carregado, a nossa religião está como engrenagens com areia, porque você não está com o óleo do Espírito Santo sobre sua vida, você não está experimentando da presença de Jesus, e Jesus está dizendo o seguinte: ei igreja, acorda, eu sou o fôlego que você precisa. Sabe, você pode estar pesado, você pode estar cansado, você pode estar vivendo nesse mundo sem nenhuma esperança, mas deixa eu te dizer uma coisa: se você confiar em mim, se você me buscar, vida virá sobre você, porque não tem outra maneira de você viver a não ser em mim, através de mim. Jesus está dizendo aqui: eu sou algo ativo e cheio de energia para a sua vida. Ele está dizendo assim: eu sou a plenitude do Espírito. Sabe, é um movimento de Deus em um lugar ou em alguém. A igreja de Sardes, ela não esqueceu como ela poderia organizar os ministérios, ela não esqueceu como ela poderia preparar a ceia, os cafés, os lanches, os estudos, ela não esqueceu como ela poderia montar as reuniões de treinamento, ela não esqueceu como se organizar. A igreja de Sardes, ela sabia até como tornar a vida dos membros melhores, mas ela esqueceu do Espírito Santo. Ela esqueceu que o Espírito Santo é uma pessoa, e com uma pessoa conversamos e temos intimidade. Foi Jesus que falou para essa igreja: conheço tudo o que está acontecendo com você, parece que está vivo, mas não está, e a obra que você está fazendo não está me agradando. Sardes era uma igreja que tinha empenho, mas não tinha dependência. Que o Santo Espírito de Deus ilumine você nessa manhã. Igreja de Sardes tinha treinamento, mas não tinha oração. Tinha visibilidade, mas não tinha profundidade. Tem gente fazendo, mas sem o Espírito Santo estar agindo. A igreja de Sardes cometeu o maior de todos os erros: separou a vida da igreja da vida do Espírito Santo. Eles continuam a fazer coisas espirituais, mas com uma vida totalmente natural. Você tem fama de estar viva, mas para Deus você está morta. Se você analisar hoje, olha para a situação da igreja mundial, para a igreja de Jesus, para a nossa igreja, olha para a sua situação, para a minha. Vamos tentar entender o que Jesus está querendo dizer para nós hoje. Ele está chegando para a igreja de Sardes, está dizendo assim: olha, você tem uma página de Instagram impressionante, você faz lindas conferências, você tem um orçamento saudável, culto animado, mas as suas obras estão incompletas. Obras incompletas, meus irmãos, não é porque a gente não terminou ela, mas é porque a gente fez ela sem Deus. Obras incompletas não é porque a gente não fez a nossa reunião, mas é porque a gente fez essa reunião sem Deus. Obras incompletas não é porque a gente faz tudo direitinho, é porque a gente fez tudo direitinho sem Deus. Terminamos os nossos cultos, conferências, células, mas Deus não estava lá. Porque a grande pergunta nesse tempo, diante desse contexto da igreja de Sardes, é: teve movimento de Deus enquanto você estava em um lugar? Teve ação de Deus enquanto você estava num lugar? E aqui, abra a tua cabeça, eu não estou falando do domingo, eu estou falando a sua vida, na sua vida, através da sua vida. Deus
tem liberdade para agir. Existe movimento de Deus dentro de você, porque a igreja de Sardes era uma igreja com um cristianismo inofensivo, sem poder, sem unção. É por isso que ele chega para essa igreja e grita: acorda, igreja. Sabe, se você não tem vida, eu sou aquele que tem os 7 espíritos, eu tenho a plenitude de vida dentro de mim, eu tenho todo o Espírito de Deus que você precisa. Através de mim você pode voltar a ter uma vida como nunca teve. Ele está dizendo. Warren Wiersbe, um dos teólogos que eu leio, ele disse que a igreja de Sardes, ele chega a dizer que é uma igreja que só tem planos humanos, recursos humanos e ações naturais. E ela não pode fazer mais por uma pessoa do que um circo pode fazer para ressuscitar um cadáver. Ele está dizendo assim: qual a diferença? Por que alguma pessoa viria a uma igreja? Qual o propósito do povo de Deus na terra? É manifestar a presença de Deus. Os puritanos diziam que nós somos para-raios de Deus, amém, meus irmãos? Se tem que cair um relâmpago de Deus na terra, tem que cair em cima da igreja. Nós somos aqueles que vão transmitir a glória de Deus. E sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir fazer isso. É por isso que Jesus chega para eles e diz assim: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos. Eu sou aquele que pode avivar a igreja. E se você não for avivada, você vai morrer. Eu pareço um papagaio nesses dias. E a frase que tem na minha boca é: a igreja não vai sobreviver se ela não estiver cheia do Espírito Santo de Deus nessa atual realidade. Daqui para frente, ou é ser cheio do Espírito Santo, ou vai esfriar. É o que Jesus disse em Mateus 24, que um dia o amor de muitos esfriarão, mas ao mesmo tempo o evangelho seria pregado em toda a terra. No final dos tempos só vai ter 2 tipos de pessoas: os que queimam para Jesus como brasas vivas no altar, e os frios. Os que um dia tiveram amor e não vão ter mais, e os que vão estar queimando como nunca queimaram. Jesus disse que só vai ter esses 2 tipos de pessoas. O evangelho será pregado em todo o mundo. Nunca tantos missionários serão levantados na terra. Nunca a igreja será tão viva. Nunca ela será cheia tão do Espírito Santo. Nunca ela será tão ousada. Nunca ela será tão encharcada da presença. Mas haverá um povo que vai esfriar, que vai ficar como uma montanha congelada. Tanto é que na 7ª igreja ele diz assim: quem ficar no meio eu nem quero. Porque os mornos não fazem parte dos vencedores. Então Jesus está chamando a igreja de Sardes, e ele está explicando para ela: a igreja nasceu no Pentecostes, e é nesse ambiente que ela precisa viver. E aqui a gente precisa muito compreender o texto, porque quando o assunto é vida com Deus, dizer que algo está faltando é glorificar a Deus. Deixa eu te ensinar um negócio aqui, que talvez você precisa ter uma mudança de paradigma hoje, de pensamento. Quando o assunto é vida com Deus, você dizer que algo está faltando é glória para Deus. Quando o assunto é intimidade com Deus, e você diz assim: eu não tenho intimidade com Deus suficiente, isso é glória para Deus. Quando você diz que eu não consigo ficar muito tempo em pé, eu preciso mais da presença de Deus, é glória para Deus. Deixa eu te explicar aqui.
Quando alguém é sincero para dizer que não está sentindo a presença de Deus, que ele não está vivendo tudo que Deus tem para ele, é glória para Deus. Porque Jesus se entristece, é quando ele chega para uma igreja e diz assim: tu tem fama de estar viva, mas está morta. Mas quando uma igreja se dobra antes e diz: eu preciso de Jesus, eu estou desviada, eu estou vivendo de forma natural, é glória para Deus, porque então ele pode agir. Nós precisamos mudar a nossa forma de clamar pela presença. A gente não clama só pela presença dizendo que queremos mais, a gente clama para a presença dizendo que não a temos. A gente não é mais cheio de Deus porque a gente pede mais, a gente é mais cheio de Deus porque às vezes a gente não tem nada. Não adianta a gente entrar aqui domingo após domingo e sabe, com uma fama de crente, com uma fama de gente boa, com uma fama de cristão, e você tem um veredito do céu dizendo para você: você está morto. É melhor entrar aqui dizendo assim: eu estou morto, eu estou lascado, eu não sou crente, eu estou desviado, eu tenho dúvida, eu não acredito direito nessa palavra, eu sou um homem cheio de interrogações, e dobre os seus joelhos e peça misericórdia. Então aí começa o avivamento. Conheço as tuas obras. Quando o assunto é vida com Deus, e você diz que algo está faltando sobre você, é glória a Deus. Quando um pastor chega para a tua igreja e diz assim: nós não temos a presença de Deus nos nossos cultos. Quando o líder de célula diz aqui é tudo muito natural. Quando uma pessoa confessa para você: olha, eu nunca senti tanta frieza espiritual, isso é glória para Deus. Sabe por quê? Porque Deus não abraça uma mentira, mas Ele abraça o mentiroso quando reconhece que não está vivendo a verdade. A parte da solução é dizer: eu preciso crer mais. Eu estou com sérios problemas na minha comunhão com Deus. Eu não consigo perceber mais o Espírito Santo. Eu estou com um grande problema na área de pecado. Eu estou escravizado. Quando alguém grita isso, ele para de fingir espiritualidade, e então o Espírito Santo de Deus repousa sobre ele. Sê propício a mim, ó Deus, que sou pecador. Tem misericórdia de mim. Deus só pode encher aquele que se esvazia. Deus só pode encher aquele que se esvazia de si mesmo, de toda a sua falsificação espiritual, de todo o seu verniz religioso. Deus só pode tocar aquele que diz assim: o Senhor está certo, eu estou morto mesmo. E já que o Senhor é aquele que tem os 7 Espíritos, vem com um avivamento na minha vida, toca o meu ser, me enche, me transforma, me tira do natural. Domingo após domingo eu ouço palavra e música, mas hoje eu quero te ver. Porque são esses os que vão sobreviver na fé dos últimos dias. Eu quero ler aqui Apocalipse 3, 15 a 18, sobre uma igreja que nós vamos chegar lá nela. Eu quero ler na versão A Mensagem, que é a Laodiceia, que é a igreja mais cheia de pompa de Apocalipse. Jesus disse: conheço você por dentro e por fora, e vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse uma coisa ou outra, frio ou quente. Você está estragado, apodrecido, e me causa ânsia de vômito. Você alardeia: eu sou rico, faço e aconteço, não preciso de nada nem de ninguém. Mas você é desprezível, um mendigo cego, esfarrapado e sem casa.
Você não tem medo de uma carta dessa, não? Você não tem medo de uma carta dessa, não? Toda vez que eu viajo, para qualquer lugar, eu sempre busco visitar igrejas. Eu sou um visitador de igreja. E eu já visitei alguns lugares que teve grandes avivamentos. Eu fui no lugar que teve o maior avivamento do mundo, que foi lá em Jerusalém, onde Jesus andou por aquelas ruas, onde o próprio Espírito Santo desceu naquele lugar. E você sabe quando você vai num lugar e ele tem apenas história do que já foi? E aí você vai nesse lugar que um dia teve um grande mover de Deus, uma igreja, um templo, uma rua como a Rua Azusa, um país como o país de Gales, uma igreja como a de Westminster, lá em Londres. Aí você vai nesses lugares e Deus passou por lá. Mas você percebe que ainda mantém a cidade, a própria igreja, o próprio local, ainda tenta manter aquele esforço aquela sensação que o divino está naquele lugar. Sabe, as pessoas ainda tentam manter, né, o esforço dizendo que ainda há uma espiritualidade naquele lugar. Sabe, eles tentam criar uma atmosfera espiritual sintética. Alguém está me entendendo aqui, meus irmãos? Eles fazem de tudo para aquele lugar você achar que Deus ainda está lá. Meus irmãos, mas nada é mais desrespeitoso para Deus do que uma experiência espiritual simulada. Nada mais desrespeitoso para Deus do que alguém dizer que Deus está no lugar somente para alguém se sentir bem. Nada é mais desrespeitoso para Deus do que você simular a ação do Espírito Santo. Nada é mais desrespeitoso para Deus você fingir de vivo quando está morto. Fingir espiritualidade é fechar o caixão da vida com Deus. Por isso todo homem, toda mulher, toda igreja, todo pastor, todo ser que acredita no divino, no transcendental, em Deus, ele precisa ser honesto. Porque se você não tem temor, se você não tem expectativa, se você não tem reverência, se você não busca por uma experiência metafísica, sobrenatural, tudo que você disser, falar para Deus, são obras mortas. Preste atenção aqui, por favor. Em Sardes, não tinha ensinos de Balaão, nicolaítas, não tinha Jezabel, não tinha perseguição como tinha em Esmirna, não tinha heresia como em Pérgamo. Nada estava atacando aquela igreja. E é por isso que o diabo não se preocupa com ela. Porque uma igreja sem o Espírito Santo não precisa ser atacada. Ela não é atacada porque ela já morreu. Uma igreja sem o Espírito Santo, o diabo descansa. O mundo nem percebe que ela está na igreja, que essa igreja está na cidade. Na verdade, ela vira um clube. Sabe por quê? Porque não há força espiritual agindo nessa igreja. Tem apenas programas humanos. E aliás, qualquer clube poderia substituir as obras dessa igreja. Alguém está me entendendo aqui? Diga amém, meus irmãos.
É uma igreja sem conquistas espirituais. A igreja de Sardes, ela não era perseguida porque ela era inofensiva. E uma igreja inofensiva porque está cheia de pessoas inofensivas para o diabo. E nós nos tornamos inofensivos porque vivemos um evangelho às vezes atrativo, vivemos uma fé sem paixão e vivemos uma vida relaxada. É um crente inofensivo. E aqui está o centro da carta para mim. Conheço as suas obras. Você faz muito, mas para mim não faz nada. E tudo que você faz não é aceito pelo meu Pai. Meus irmãos, Deus não aceita nada se não for no padrão dele. Quantos me entendem? Diga amém. É por isso que Jesus, lá em Lucas 24, 49, eu nunca mergulhei tanto nesse versículo nas últimas semanas. Lucas 24, 49 diz assim: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Eu fico imaginando os discípulos, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu como Superman, eles estão assim, eles ouviram os anjos dizendo, ó, prepara porque ele vai voltar. Tu imagina como é que está o coração daqueles discípulos, e Jesus disse, fiquem quietos, ninguém fala nada, ninguém faz nada, até ser coberto pelo meu Espírito Santo. Tem pessoas que você lê e você só entende depois de alguns anos. Eu li quase todos os livros que eu podia de A.W. Tozer. E tem um livro de A.W. Tozer que ele diz assim: eu faço um único conselho para a igreja. Acabe com todos os seus programas durante 6 meses e orem até ter certeza que após isso farão com o Espírito Santo de Deus qualquer coisa. Para tudo! Mas é isso que Jesus está dizendo. Fiquem quietos. Não façam nada até vocês serem revestidos de poder, tendo a mim sobre sua vida. Então comecem a fazer. Deixa eu ser claro. Suspenda todos os pedidos da sua vida. Suspenda todas as outras necessidades da sua vida, até você ter uma experiência arrebatadora com o Espírito Santo. Eu te garanto, encharcado da presença de Deus, a solução para qualquer outro problema estará mais próxima. A solução para qualquer outro problema estará mais próxima depois que você estiver cheio da presença de Deus. Sabe, concordem na terra, nas células, nos ensaios, nos treinamentos. Em todo lugar concordem um com o outro. Você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ter uma experiência com o Espírito Santo. O livro de Atos é a prova cabal de que uma igreja minúscula pode impactar o mundo todo. O Evangelho mudou o mundo a despeito de todas as limitações e resistências. Em Atos aprendemos o caminho de Deus. Cristo foi e o Espírito vem sobre nós, e a partir de então a igreja pode influenciar. Como é que aquelas pessoas sem recursos, sem influência, talvez vocês não conseguiriam ouvir Pedro aqui no domingo, talvez vocês não conseguiriam ouvir o João aqui no domingo, talvez vocês não conseguiriam ouvir os primeiros apóstolos aqui no domingo. Sabe por quê? Porque eles não tinham oratória, eles não tinham curso de hermenêutica, eles não sabiam agradar os homens, eles só sabiam falar daquilo que Deus fez com eles. Mas tinha uma coisa naquela igreja: Deus andava naquela igreja, a presença de Deus era naquela igreja. Não tinha uma pessoa que não entrava, que não ouvia, aquilo ali não era impactado. Sabe por quê? Porque a igreja tinha autoridade. Essa é a obra que Deus aceita. É o homem de autoridade, não é um homem de argumento. Não são palavras bonitas, são palavras certas. Não saiam de Jerusalém, não comecem nada. João batizou com água, eu vou batizar com o Espírito. Não façam nada até serem cheios da minha presença. Ah, Sardes, você acha que está arrebentando, mas você está morta. E quem está falando contigo é aquele que tem os 7 Espíritos, a plenitude da presença. Esse tempo, o ministério do Espírito Santo, ele não é um luxo, ele é a necessidade básica de toda reunião na igreja. Se você observar, nenhum homem
recebeu totalmente de Deus o que Deus queria dar para ele em apenas uma experiência. 3 anos os discípulos andaram com Jesus, 3 anos e meio. Em João capítulo 20, Jesus sopra sobre eles o Espírito. E em Atos capítulo 2, eles são revestidos do Espírito Santo. Uma coisa não se pode negar, meus irmãos, existe mais. O nosso cristianismo está muito natural, o nosso cristianismo está muito terreno, as nossas orações estão muito naturais, os nossos desejos estão muitos para essa terra. Nós precisamos começar a tocar uma área que nós nunca tocamos. Nós precisamos experimentar Deus na adoração, nós precisamos experimentar Deus na oração, nós precisamos jejuar, nós precisamos ter um estilo de vida que deseje ministrar o coração de Deus. Nós precisamos hoje de uma nova roupagem espiritual. O Espírito Santo, ele nunca deixou e nunca vai deixar de agir sobre a igreja. E aqui falo sobre nós, somos uma igreja em franco crescimento. Eu não sei o que isso significa direito ainda, mas Deus está agindo, as pessoas estão sendo salvas, transformadas, ok. Mas, meus irmãos, o desejo do meu coração não é uma obra regular do Espírito Santo aqui no nosso meio, é uma obra excepcional do Espírito Santo em nosso meio. Porque alguns aqui não vão ser conquistados pela presença de Deus, alguns serão conquistados pela glória de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa: Deus está presente aqui nesse lugar, glória de Deus, até o incrédulo, o ateu vê. Glória é a manifestação concreta da presença de Deus. Glória é Deus se manifestando no lugar de tal forma que o cego enxerga e o morto vive. Sabe? E às vezes a gente fica com a concepção de que o culto está bom. Não está bom, irmãos, não está bom. Culto bom é quando o culto é ruim. Culto bom é quando você é esmagado pela presença. Culto bom é quando você vai para casa e diz assim: eu sou pecador, se eu pisar ali fora eu vou cair no inferno. Culto bom é quando a presença de Deus é tão grande na sua vida que você se sente um incompetente, um verme miserável, e não sai daqui para comer a melhor picanha da cidade. Você sai para o quarto e dizer: tem misericórdia de mim, Jesus. Que dia que o Flamengo perdeu? Não, que dia que o Flamengo perdeu? Terça-feira. Meu WhatsApp quase deu um treco. Teve um grupo lá que tinha 900 mensagens. Todo mundo me mandando: como é que o senhor está, pastor? Está bem espiritualmente? Sabe, tudo bem. Tudo bem. Eu não quero ser Caxias aqui, mas espera aí, meus irmãos. Eu recebo 2 ou 3 mensagens por semana dizendo assim: Deus me pegou. Pastor, Deus me transformou. Eu tive a minha maior experiência com Deus essa semana. Agora, no dia que o Flamengo perde, todos os homens dessa igreja se manifestam. É brincadeira, mas é sério. Está vivo demais para umas coisas e morto para outras. Quantas vezes Deus está na sua voz durante a semana? Quantas vezes o Espírito Santo é assunto seu durante a semana? Pastor, você não acha que você não está exagerando demais não, mano? Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Jesus atravessar as nuvens de glória, você vai ver que tudo que já foi falado de púlpito, por mais duro, por mais excêntrico, por mais o que você imagina, vai ser pouco. E você vai dizer: me perdoa, Jesus. A igreja não está se preparando para Ele. A gente está se preparando para viver nessa terra. Nós precisamos de algo excepcional para esse tempo.
Pastor, mas esse negócio de algo excepcional, eu já vi isso. Vai ter gente animada demais na igreja. Vai ter gente, olha, vai ter umas manifestações aí, pastor, e os nossos visitantes não vão entender. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui de todo o meu coração. Olha para mim aqui agora, a gente é junto amigo, tá bom? Você sabe o que os visitantes não estão entendendo? É um povo que de domingo a domingo sai daqui do mesmo jeito. Você sabe o que esse mundo não está entendendo? É uma igreja que ao encontrar ele lá não tem diferença nenhuma. Tu sabe qual é a maior crise hoje do mundo? É porque não tem um sal hoje para trazer um sabor diferente. Nós entramos numa vibe de não é escandalizar. A gente tem que ser calmo, não tem que falar muito de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não mandou você fazer outra coisa, a não ser discípulos para Ele. Não tem outra palavra de Jesus, não tem outra mensagem de Jesus. Pastor, mas você não tem medo assim dessas pessoas ficarem aqui meio loucas aqui na frente? Meu irmão, eu tenho medo de escândalo, mas escândalo é de pecado. Já contei aqui, vou contar de novo. Eu já fui chamado 2 vezes na igreja para explicar o que aconteceu na igreja. Uma é que teve um culto que os irmãos tudo caíram no chão falando em línguas, e começaram a rolar, e um monte de gente nem se levantou. Aí uma irmã falou: pastor, eu preciso conversar com você, porque eu não entendi aquilo que aconteceu domingo. Eu fui explicar, mas essa explicação para mim não é difícil. Difícil foi uma vez que uma mãe me ligou: pastor, vem aqui, que meu filho está endemoniado com mais 2 amigos, e eles são suas ovelhas. E está lá eu de madrugada, repreendendo no escuro o demônio, porque ele jogava uma pedra a mais de 200 km por hora. Eu falei: não vou entrar aí não. E agora, pastor? Eu digo: não, repreendo o demônio, não pedra, irmão. Deixa amanhecer para a gente ver o que tem lá dentro. Ficava assim, uma pedra esfarofada assim no muro. Aí eu falei, eu tive que explicar. Eu tive que me explicar aquilo ali para umas pessoas. Uma vez eu tive que me explicar numa mesa de bar. Essa explicação que é ruim, irmão. O cara que está embriagado com o Espírito Santo é fácil, está cheio do Espírito Santo, amém. Pastor, mas ele não está se controlando. Eu não quero, olha, eu estou com dificuldade, com os embriagados é de outra coisa. De verdade, meus irmãos, nosso maior escândalo na igreja hoje é a falta de poder. É a falta de autoridade. Não é tempo de defender contenção na igreja. Olha para a igreja, ela precisa ser avivada. Não há outro caminho que não seja a extravagante presença do Espírito Santo em nosso meio. Olha para o teu filho, olha para o teu filho, olha para o teu marido, olha para o teu parente. Ele não vai ser convencido por argumento. Você é mãe, você é pai dele, você é irmão dele há anos. Mas no dia que Deus se manifestar, ele vai ter que se dobrar. Será que a gente não está vendo isso pela própria necessidade das nossas famílias? Mas pastor, por que tanta ênfase nisso? Não é eu que estou dando ênfase, irmãos. É que não adianta a obra sem a presença. É só você comparar Pedro antes e depois de Pentecostes. É só você comparar Paulo antes e depois de ter encontrado o Espírito Santo de Deus. É só você comparar. Meus irmãos, cristianismo não é algo que você vai pegando aos poucos, não. Cristianismo é quando Deus te pega e não tem mais jeito. Não é algo que você vai dominando, não. É algo que te domina. Algo que é te esfregado na sua consciência. Não é algo que você manipula, não. É algo que te controla. Meus irmãos, não inventamos presença. A manifestamos, se a temos dentro de nós. O maior problema da igreja, o meu maior problema como pastor, o seu maior problema como ovelha, como líder, é que a gente fala de Deus, mas ainda não conhece Deus. A gente ainda não deu de cara com Deus. Eu sou os 7 Espíritos. E eu ando no meio da igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E você precisa de mim. Você precisa se arrepender. Quanto mais o tempo passa, eu descubro que o mundo não vai ser mudado por bons argumentos, mas o mundo vai ser mudado por uma experiência, pela presença de Deus. Porque um homem
com uma experiência, jamais vai ser vencido por um homem com um argumento. É por isso que temos muitos de nós sendo desviados nas faculdades, desviados quando faz um curso tal, um curso... Deixa eu te falar, meus irmãos, por que, Ricardo, você acredita que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo? Por que você acredita que uma pessoa pode ser transformada em um dia? Por que você acredita que os dons estão todos aí vívidos para a vida e à disposição da igreja? Porque aconteceu comigo. Eu sou a minha maior testemunha. Não importa, pode aparecer um anjo bonito na minha frente e dizer que eu estou vivendo uma mentira. Eu vou dizer assim: você está completamente enganado, porque a minha alma sabe muito bem, porque o Espírito de Deus falou ao meu espírito. E a minha crença não vem porque muitos creem, pelo contrário, a minha crença vem porque eu tive uma experiência arrebatadora com Ele. Isso muda a vida de alguém. Sardes tinha pompa, mas não tinha Pentecostes. Sardes tinha beleza, mas não tinha presença. Eu estou orando, acabei de falar aqui com o França. Falei: França, eu oro para que um dia essa igreja não precise de pregação. Eu oro para que essa igreja, o culto seja interrompido pela presença. Eu oro para que as pessoas sejam transformadas. Eu fiquei pensando um monte de coisa ali que a gente tem que fazer. Irmãos, eu não posso contar tudo que eu penso, senão eu vou escandalizar a maioria de vocês. Mas eu tenho tanta coisa que eu acho que a gente está fazendo errado. A gente está... Meu Deus do céu, não está na hora ainda. Mas eu estou tão preocupado com algumas... atitudes sintéticas que a gente tem, que eu não sei se isso está atrapalhando o Espírito Santo. Eu acho que era melhor um dia a gente fazer a coisa como ela deve ser feita e deixar Deus livre. E Deus está dizendo aqui nesse texto que a responsabilidade não é de todo mundo. A responsabilidade é de uma minoria inflexível. Ele está dizendo que naquela multidão, na multidão desse mundo hoje, Ele está dizendo que na multidão de uma igreja, Ele está dizendo que em uma família, sempre tem um remanescente incendiado, sempre tem alguém que ora, sempre tem alguém que clama. Versículo 4, no entanto você tem aí, Sardes, uns poucos que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos, as obras deles eu recebo, eu sei quem eles são dignos. Eu não sei se você entende essa palavra. Jesus está dizendo assim: não sou eu que sou digno, é eles que são dignos de entrar e de andar comigo. Meu Deus, eles são dignos. Eles são dignos, eles acreditaram, eles não têm essa fé frouxa, eles não têm essa fé fingida, todo mundo acha que eles estão mortos, mas eles estão vivos, todo mundo acha que eles são pobres, mas eles são ricos, e todo mundo vê eles como pessoas que não servem para esse mundo. Eu digo: são esses o que eu quero. Sabe, está tudo invertido, meus irmãos, e vai inverter ainda mais. Vai inverter tudo. Sempre haverão aqueles que o fogo de Deus nunca vai apagar no coração deles. Deus nunca deixa uma igreja sem esperança. Deus nunca deixa uma família sem esperança. Sempre tem alguém incendiado. Pode ser na fileira que está na sua aí do lado, pode ser no culto da manhã, no culto da tarde, no culto da noite, pode ser em qualquer lugar. Sempre tem alguém na fila do banco, sempre tem alguém numa escola, sempre tem alguém, sempre tem os remanescentes incendiados. E são esses que Jesus conta com eles. Tem um provérbio muito antigo que é mentiroso no reino de Deus. Diz que uma andorinha não faz verão, mas no reino de Deus um incendiado faz um avivamento. Só precisa de um que diz assim: agora sou eu. Deus, daqui para frente assim, olha, agora é assim. Eu vou ser esse louco, alucinado. Vão me chamar do que quiser, mas eu serei esse. Porque é isso que Jesus está chamando a gente para ser nesse tempo. Você não quer ninguém meio termo do seu lado. Você não quer ninguém trabalhando mais ou menos do seu lado. Você não quer ninguém mais ou menos compromissado do seu lado. Você acha que Jesus quer? Você acha que Jesus aceita? Você está demitindo gente por pouco, mas Jesus está tendo paciência. Acorda, tem um fogo dentro de você e eu estou acendendo.
Acorda, acorda! Porque eu vou vir. Porque eu vou vir. Eu estou vindo. Eu estou vindo. Mas tem poucos que têm vestes brancas. São poucos os que estão cheios da minha presença. Porque quem tem muito de Deus tem pouco de si mesmo. São poucos os... No tempo mais sombrio da igreja, é que algumas luzes mais vão brilhar. Numa igreja morta, sempre tem alguém vivo. Numa multidão de incrédulos, sempre tem alguém que acredita. Só basta uma pessoa para iniciar um avivamento. Só precisa de uma pessoa para a misericórdia de Deus repousar sobre a cidade inteira. Quem lembra, meus irmãos, quem lembra de Gênesis 18? Abraão tendo aquela conversa com Deus. Deus, você vai destruir Sodoma e Gomorra? Se lá tiverem 50 justos? Deus diz, não. Ô Senhor, eu não sou digno de conversar contigo. Me permita falar contigo só mais uma vez. Mas se tiver lá 30, o Senhor vai destruir. Deus, não. Senhor, olha, quem sou eu para de novo me levantar a voz diante de ti? Mas se tiver 20... Deus, não. Abraão, se tiver 20, não. Senhor, mais uma vez. O Senhor é a última vez que eu pergunto. E se tiver 10? Aí Deus saiu da presença de Abraão. Você sabe qual foi o resultado? Sodoma e Gomorra foram destruídas. Mas sempre onde tem um remanescente fiel, Deus incendeia aquele lugar. Você tem aí uns poucos, aleluia. Você tem aí uns poucos. Eles são genuínos. Eles são genuínos. Eles são genuínos. Eles são únicos. O tempo vai, o tempo vem, eles permanecem. O dinheiro os tenta, a cobiça os tenta, a luxúria os tenta. Eles travam os seus joelhos, mas não desistem. Ai, tem alguns ainda. No meu povo tem alguém ainda que não desistiu. No meu povo tem. E a gente pensa que é o povo que não erra. Não, meus irmãos. É o povo que sabe que está errando e que se arrepende. São esses. Porque qual é a primeira coisa que acontece quando alguém ouve todo o conselho de Deus? Ele vai para a UTI. Ele vai para a UTI, ele sabe que é pecador, ele sabe que é desgraçado. Mas só pode ser salvo quem sabe que estava perdido. Só pode ser incendiado quem sabe que estava frio. Deus diz, tem um povo. Porque o verdadeiro arrependimento, ele é desconfortável. O verdadeiro arrependimento, ele te mata. O verdadeiro é o único local que você enterra você mesmo. É o único velório que você mesmo prega para você mesmo e você fecha o seu cartão, o seu caixão. É o arrependimento. É você dizendo assim, olha, Deus, eu preciso de ti. Sabe, eu vou tocar no assunto aqui porque preciso. Não tem como definir critério de conversão, meus irmãos. A Bíblia diz que é Jesus que vai fazer toda a separação, mas deixa eu te falar uma coisa. À luz de todo o amor que eu tenho por vocês, por Jesus e as Escrituras, se você aceitou Jesus sem ficar desconfortável com o seu pecado, se você aceitou Jesus sem ficar envergonhado, se você aceitou Jesus debaixo de uma indiferença em relação a Ele e a sua palavra, se você aceitou Jesus, sabe, se a sua conversão não foi uma conversão que primeiro esmagou a sua consciência, desconfia. Se você realmente é convertido. Porque uma das coisas que Jesus termina essa carta é dizendo assim, que nós saberemos que o nosso nome está no livro da vida. Nós saberemos. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o recompensará diante do Pai e dos anjos. Eu já tive o meu privilégio de estar em várias listas. Titular do time de vôlei, vestibular, OAB. Mas eis o livro mais importante da nossa vida.
Se você não sabe que você está aqui, você não tem nem como pensar em outra coisa hoje. Existem 3 tipos de pessoas aqui: mortos, vivos e avivados. Esses 3 pessoas sairão daqui hoje. Depende de como você vai aceitar a palavra de Deus. Depende de como você está. Eu estou muito incomodado. Eu estou muito incomodado. Porque eu vejo o que Deus pode fazer através da sua vida. Eu posso ver. Eu posso ver. Eu posso ver. Eu sei o que Deus faz com um mentiroso, irmãos. Eu sei o que Deus faz com um pecador miserável. Eu sei o que Deus faz com um cara cheio de fachada de bonzinho. Eu sei. Eu sei o que Deus faz quando o Espírito Santo de Deus entra dentro de uma pessoa. Eu sei. Sabe por quê? Porque eu sei. Mas tem uma coisa que eu sei, que eu quero que você saiba. É que não existe nada mais extraordinário do que você ter uma experiência que vai te entortar para o resto da sua vida, que vai fazer você mancar para o resto da sua vida, que eu não sei se vai sobrar o empresário, se vai sobrar o funcionário, se vai sobrar, eu não sei. Porque quando Deus pega Jacó de verdade, ele vira Israel. Quando ele pega Saulo, ele vira Paulo. Quando ele pega Zaqueu, ele transforma um criminoso em um homem generoso. Sabe, Jesus precisa fazer isso. Meus irmãos, hoje não tem como a gente administrar uma vida cristã moderada. Ou a gente está dentro ou não está. Eu não sei se você está entendendo, mas para essa igreja aqui, o chamado de Jesus é para sair de cima do muro. E não é pular para fora, é para pular para dentro. Se você está saindo da sua casa para vir para cá, é porque Jesus quer trocar as suas vestes. Jesus quer te encher do Espírito Santo. Jesus quer te usar como sal e luz dessa terra. E só tem um jeito de você fazer isso. Não é com seus argumentos, não é com seu conhecimento, não é com ortodoxia, não é com ministério. É com a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você. Não é com esse discursozinho moderado seu, não é com essa mentalidade sua meio mundana, não é com essa sua perspectiva de eu só vou pisar no lago com um pé para ver se não é fundo, não. Ou você vai ou não vai. Hoje o Espírito Santo, ele não está chamando a igreja para o meio termo, porque a igreja que está no meio termo, que é daqui a 2 domingos, Jesus vomita ela. Porque ora ela se incendeia no domingo, ora ela esfria na semana, ora ela se apaixona por Jesus, ora ela se apaixona por mundo, ora ela lê a Bíblia, ora... meus irmãos, acabou, time is over, não tem tempo mais para isso. Deus está chamando a igreja dele para um avivamento, ou é avivamento ou morte. Não é ficar fingindo espiritualidade, não é culto bom, não é outra coisa, sabe? De verdade, eu estou tendo misericórdia dos nossos visitantes. Uma pessoa chegou para mim assim: pastor, a igreja está crescendo, continua assim organizado, porque as pessoas vão continuar a vir. Eu falei: irmã, a senhora está completamente errada. Pelo bem de todo pecador que passar por aquela porta, ele vai cair num lugar incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo bem de uma alma que está morta ali, ele vai cair no lugar onde as pessoas estão vivas de Deus. Pelo bem de uma mente que só crê na terra, ela vai encontrar uma igreja que está pisando nos céus. Pelo bem de uma cidade perdida, Sardes precisa ser avivada. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de uma mudança agora. Nós precisamos de um avivamento agora. Nós precisamos desejar Deus agora. Nós precisamos ler a Bíblia como nunca lemos agora. Nós precisamos jejuar como nunca jejuamos agora. Porque o decreto de Deus é: você acha que está vivo, você está morto. Deus está chamando a igreja dele. Deus está chamando a igreja dele.
chamando a igreja dele para um avivamento. É uma chamada de Deus. É uma chamada de Deus.